paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um teminha relacionado à Eucaristia. Eu espero que vocês estejam gostando, né? Deixem aí os seus comentários, divulguem, façam chegar ao máximo de pessoas. Espero que esses temas estejam te ajudando a amar mais a Santa Eucaristia. Hoje no ponto 212 nós vamos falar que designações tem a ceia de Jesus e que significam. No fundo, é como se chama este sacramento, né? Vocês vão perceber que tem vários e vários nomes, e é interessante. Eu vou ler textualmente, porque eu acho que é bem interessante nós entendermos isso. Então, distintos nomes designam este mistério insondável: Santo Sacrifício, Santa Missa, Missa Sacrificial, Ceia do Senhor, Fração do Pão, Assembleia Eucarística, Memorial da Paixão, Morte e Ressurreição, Santa e Divina Liturgia, Sagrados Mistérios e Sagrada Comunhão. Depois você também, eu vou deixar aqui os pontos de aprofundamento. Se você quiser depois aprofundar por sua conta, os pontos 1328 a 1332 do Catecismo da Igreja Católica, isso vai te ajudar. Eu vou ler a síntese que o Yucat nos dá, porque eu acho que dá o sentido e eu acho que elucida bem aquilo que nós queremos dizer. Bom, vamos lá. Santo Sacrifício, Santa Missa, Missa Sacrificial. Tem tudo um pouco o mesmo sentido, são sinônimos. O singular sacrifício de Jesus, que leva à plenitude todos os sacrifícios, torna-se presente na celebração eucarística. A Igreja e os crentes inserem-se com a sua própria entrega no sacrifício de Cristo. A palavra missa provém da fórmula de despedida em língua latina, it missa est, que significa ide, sois enviado. Ou seja, a Santa Missa, ela é o Santo Sacrifício, ela é a Missa Sacrificial, ela é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa atualização dessa graça profunda de Deus em nós. Porém, nós devemos também saber que a Santa Missa, ela é a ceia do Senhor. Cada celebração eucarística continua a ser a única ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos e, simultaneamente, a antecipação da ceia que o Senhor celebrará com os redimidos no fim dos dias, na glória eterna. Não somos nós que fazemos a celebração litúrgica, é o Senhor que nos chama a ela, onde está misteriosamente presente. É o próprio Cristo, na pessoa do sacerdote, na pessoa da Assembleia, na ação, porque a Assembleia é os membros do corpo de Cristo, ela é chamada a celebrar juntos. Né? Não é assistir, não é um programa de televisão, a Santa Missa, que você vai lá e fica assistindo, né? Não é... Eu sei que nós estamos aí no tempo da pandemia, às vezes não é possível participar de uma missa presencial, mas não é eu ficar deitadão lá no sofá e agora eu vou assistir a missa online, mas eu dentro deste sacrifício, eu entro dentro desta ceia, participo dentro deste banquete. Portanto, também, olha que profundo, que vai dizer o catecismo, vai dizer aqui o Yucat, que é uma síntese do catecismo, a celebração eucarística é uma antecipação da celebração do Cristo com os seus redimidos na vida eterna. Portanto, a Eucaristia é sim o santo sacrifício, mas também é o banquete da glória eterna, onde Cristo fará isso de maneira plena, total, na sua glória, no último dia. Dá para entender? Então, é importante também ter esta profunda dimensão, não ficar só com a dimensão do sacrifício, que é justa, mas também é a eternidade, é a glória, é a ceia da qual o Senhor espera para ceiar conosco, que celebrará conosco, com aqueles que serão redimidos no fim dos dias. Amém, queridos irmãos? É muito importante isso que eu estou falando. Vamos continuar, irmãos.
Depois também a Santa Missa é chamada de fração do pão. A fração do pão era um antigo banquete ritual que Jesus aproveitou por ocasião da última ceia para exprimir a sua entrega por nós. Na fração do pão, os discípulos reconheceram-no após a ressurreição. A comunidade primitiva designava as suas celebrações eucarísticas por fração do pão. Portanto, antigamente, sobretudo entre os primeiros cristãos, você vê bem isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Também falamos isso nos outros vídeos anteriores. Citamos aquele exemplo de Atos 27, se eu não estou enganado, né? Quando São Paulo fala da celebração que ele celebrava com o povo, era o primeiro dia da semana, né, era o domingo, onde eles se reuniam para a fração do pão, ou seja, que é a Santa Missa. Então esse era um nome utilizado antigamente, que também pode ser usado, né, para a Santa Missa, a fração do pão. Um outro nome também importante é a Assembleia Eucarística. A celebração da ceia do Senhor é também uma assembleia de ação de graças, na qual a igreja encontra a sua expressão. Ou seja, é uma celebração, é um momento de dar graças a Deus, né? Às vezes a gente vai em certas missas aí que parece que a gente está num funeral, né? Às vezes umas caras assim, um jeito de se comportar estranho, né? Mas a Santa Missa é momento de ação de graças. Não estou falando que a gente tem que fazer farra, estou falando que a gente tem que tocar pagode, samba na missa, ou fazer churrascada. Mas é um momento de ter um coração elevado, agradecido, porque no fundo, a Eucaristia significa isso, né? Ação de graças, ação de graças. Ou seja, é uma assembleia unida que rende graças ao nosso Senhor. Depois também, uma coisa também importantíssima é que a Santa Missa é memorial da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Na celebração eucarística não é a comunidade que é celebrada. Antes, ela descobre e celebra de um modo sempre novo a passagem de Cristo à vida, por meio do sofrimento e da morte. Portanto, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo se dá na Eucaristia. Não perdamos essa dimensão. Isso é importante. A comunidade, ela celebra essa passagem de Cristo que passa pelo meio do sofrimento, da morte, para nos dar a vida nova. Então essa vida nova, ela age profundamente em nós. Depois também, a Santa Missa ela é chamada de Santa e Divina Liturgia, Santos Mistérios. Na celebração eucarística, unem-se numa única festa a Igreja Celeste e a Igreja Terrestre, né? Também a Igreja Purgativa, porque os dons eucarísticos em que Cristo está presente são, em certa medida, o que de mais santo se encontra no mundo. Fala-se também do Santíssimo Sacramento, ou seja, por isso que é a Divina Liturgia, por isso que é os Santos Mistérios, porque os santos se fazem presente. A igreja militante se junta à Igreja Celeste, é o céu na terra, como eu já falei. E por fim, a Sagrada Comunhão, porque na Santa Missa nos unimos a Cristo, e nele nos unimos uns aos outros. Fala-se de Sagrada Comunhão. Ou seja, a Santa Eucaristia é esse momento de profunda unidade, de profunda comunhão, de profunda unidade. Por isso que é a Sagrada Comunhão, porque ela nos une, ela nos faz um único corpo. Ela prefigura aquilo que diz a palavra que nós lemos aqui de 1 de Coríntios, né? Onde Cristo será tudo em todos, onde Ele será tudo em nós e por nós. E para concluir, eu gostaria de dizer uma frase de Santa Teresa de Calcutá, que diz assim: não podemos separar a nossa vida da Eucaristia.
No momento em que o fizéssemos, quebrar-se-ia algo. As pessoas perguntam-nos: onde têm as irmãs a alegria e a força para fazer o que fazem? A Eucaristia contém mais que aquilo que se recebe. Contém também o silêncio da fome de Cristo. Ele diz: vinde a mim. Ele tem fome das almas. Olha que profundo, irmãos. Uma coisa interessante é que as Irmãs da Caridade, a obra de Santa Teresa de Calcutá, eles têm o hábito de fazer 2, 3 horas de adoração diária, porque reconhece que a Eucaristia é a fonte e o ápice do apostolado, que sem a Eucaristia não existiria a paixão e o amor pelos pobres. E o sentido da alegria, a razão da consagração dessas irmãs. Meus irmãos, se você quer realmente viver de uma maneira plena, total, quer viver de uma maneira digna, quer dar sentido na tua vida, no teu casamento, que é um sacramento, né? Coloca o sacramento dos sacramentos por excelência. Procure amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Você, esposa, procure amar o teu esposo como a igreja amou a Cristo. E isso se dá e vem pela força da Eucaristia. Por isso sejam acostumados a adorar, a amar a Eucaristia. Diante de tudo isso que nós falamos aqui, ame a Eucaristia diante de todos estes significados. Amém, queridos irmãos? Que Deus vos abençoe e até mais.